Uma boa tarde a todos, mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando um pouco sobre a fisiologia da pele, falando sobre os anexos da pele e a função que a pele, ou na verdade o tegumento, o epitélio, ele possui no nosso corpo, tá? Então, é uma aula um pouco mais detalhada, é uma aula que exige que você pause periodicamente esse vídeo, faça as anotações, acompanhe as estruturas histológicas para que seja, ao final desse vídeo, possível que vocês aprendam tudo sobre, não tudo, né, mas o básico sobre a pele e seus anexos. Então, ao falar do tegumento, nós estamos falando de uma estrutura que cobre as superfícies externas, e eu posso falar da pele, e também as superfícies internas do corpo, cuja função principal vai ser a de proteção contra o meio onde esse epitélio está, a proteção contra alguns agentes nocivos, a proteção de alguns órgãos. Então, quando a gente pensa no miocárdio, que é o músculo contrátil do coração, existe um sistema tegumentar, tanto revestindo a superfície externa, que é o ectocárdio, quanto revestindo a parte interna, que é o endocárdio. Além da função de proteção, a regulação de sinais vitais, de processos bioquímicos, de fluxo e trânsito de substâncias, no caso da pele, a proteção do calor, e também a sensibilidade, porque é nessas áreas que nós vamos encontrar as terminações nervosas livres e os respectivos nervos sensitivos. Então, essa é a função básica do nosso tegumento. E no caso do tegumento externo, nossa pele, nós temos a pele, a unha, os pelos, que estão ancorados na derme, que é uma das camadas desse tegumento, e uma variedade de glândulas. Então, pensarmos numa classificação do tecido epitelial, podemos dizer que o tecido epitelial não só reveste, mas também ele produz substâncias, secreta e excreta essas substâncias graças ao epitélio glandular. Então, o tegumento tem duas funções: ou ele é uma glândula, ou ele está revestindo. O estudo microscópio do sistema tegumentar. Nós temos a derme e seus anexos. Quais deles? Pele, unha e, no caso, as glândulas mamárias. E falar da pele, nós estamos falando de um sistema que reveste, tem terminações nervosas sensitivas, principalmente o tato, e participa da termorregulação do nosso corpo. A nossa pele, ela é a maior área total de um corpo, ou seja, ele é o maior, posso estar sendo um pouco audacioso demais, mas ele é o maior órgão humano com uma superfície média de 2 metros quadrados. Ela é mais espessa nas superfícies dorsais e mais finas e elásticas ventralmente. Apresenta diferentes espessuras, palma da mão é um exemplo, as pálpebras outro exemplo, onde nós temos depósito de tecido adiposo é um outro exemplo. A idade, ela interfere na espessura da pele. Uma pele de uma pessoa idosa, ela tende a ser mais flácida, ser menos responsiva à contração e à elasticidade. Numa pessoa idosa, os músculos eles tendem a naturalmente ser substituídos por tecido adiposo, então a gente espera ver na pele de uma pessoa idosa mais camada adiposa do que uma camada muscular. E nós podemos dividir a nossa pele em epiderme e derme. Podemos colocar uma terceira subdivisão, mas aí talvez o tecido adiposo entre nessa discussão, porque a terceira camada é a hipoderme, que é uma camada mais adiposa, que é muito mais homogênea nas mulheres e menos homogênea
nos homens. Tá? Quais são as principais funções da pele? Barreira contra a infecção, nós falamos da imunidade inata, da barreira inata, porque nós nascemos com a pele. Auxilia na regulação da temperatura do corpo. Quanto mais quente, mais as glândulas sudoríparas liberam água para regular a temperatura. Quanto mais frio, os músculos começam a tremer para produzir calor. Então essa indução passa pela pele. Remove os produtos de excreção, protege contra a radiação ultravioleta do sol. Nas partes mais gordinhas da pele, nós temos uma maior produção de vitamina D e também conferir a nós a função do tato. Então nós temos a pele, epiderme e derme, a hipoderme é essa camada mais gordurosa, e nós temos os anexos da pele, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que está responsável pela produção de gordura na pele, da oleosidade da pele, os pelos e também as unhas. Tá? A hipoderme ela não é um epitélio propriamente dito, ela não é classificada como tecido epitelial, mas ela faz parte da pele, mas a hipoderme é formada por tecido conjuntivo frouxo e também tecido adiposo. Então a primeira proteção, a pele fornece proteção contra a radiação ultravioleta do sol, torna essa proteção eficiente quando a gente pensa na desidratação e na permeabilidade que a pele tem. A pele ela é impermeável à água para impedir a nossa dessecação. Ela protege, atuando como uma barreira física contra micro-organismos, e ela atua como uma resposta imune às substâncias alérgicas, as quais nós entramos em contato todos os dias. Tá? Além dessas funções de proteção, proteção da desidratação e atrito, regulação da temperatura, como já dito, recepção de sensações, excreção e absorção, não de água, mas de substâncias gasosas e lipídicas, ou seja, oleosas. Por isso que os cremes são mais facilmente absorvidas pela pele. Proteção dos raios ultravioleta, principalmente ultravioleta do tipo B pela melanina. E a síntese da vitamina D. Então a pele ela é um órgão que envolve o corpo e determina seu limite com o meio externo. Tá? Cerca de 16% do nosso peso corporal é a pele. Tá? E como dito, a pele exerce várias funções na manutenção da homeostase do nosso corpo. A pele exerce funções metabólicas muito importantes, porque a pele armazena gordura na forma de gordura neutra, ou seja, os triglicerídeos, secreção de várias substâncias e também o balanço hídrico. Sensação e termorregulação é outra função dada à pele. Tá? E a pele cobre a superfície corporal e é constituída por 3 camadas principais. Lembrando que essas duas primárias é epitélio, é tecido epitelial. Esta última é tecido conjuntivo. Então, cuidado quando vocês estiverem analisando uma pergunta, quantas camadas de tecido epitelial nós temos na pele? 2. E quantas de tecido conjuntivo? 1, tá? Então a pele, ela tem essas 2 camadas e a última é conjuntivo, que é uma camada mais adiposa. Então nós temos a epiderme, que é uma camada germinativa, granulosa, transparente, córnea. Tá? O extrato córneo é o adjacente, esse que nós perdemos ao longo do dia, quando tomamos banho, essas células mortas que formam o extrato córneo, é o extrato que está sempre sendo reparado, porque é o que sempre está recebendo estímulos e agressores do meio externo. Então, a epiderme são células
pavimentosas, são células queratinizadas, ou seja, produtoras de queratina, e a queratina é uma proteína facilmente hidratável que protege as camadas mais superficiais da pele, tá? A epiderme é um tecido epitelial pavimentoso estratificado constituído por ceratinócitos, melanócito, que é o responsável pela pigmentação da pele, as células de Langerhans, que estão ligadas ao sistema imune, e as células de Merkel, que são as células responsáveis pela percepção e captação dos estímulos sensoriais. A pele ela é rica em colágeno e fibras elásticas, ela é muito irrigada por redes capilares, tá? E a pele, ou seja, todo esse tegumento, repousa sobre uma tela subcutânea, que é a hipoderme, como dito, rica em tecido adiposo. Então, o que nós temos na epiderme, enquanto classificação histológica, ela é um tecido estratificado pavimentoso queratinizado, rico em células diversas, por exemplo, as sensoriais, que são as de Merkel, as de Langerhans, que são do sistema imune, os melanócitos, melanina, e os queratinócitos, produtores de queratina. A derme é a camada intermediária da pele, localizada abaixo da epiderme, rica em colágeno e elastina, que confere elasticidade à pele. E lembrem-se que colágeno e elastina, eles não são absorvidos pela epiderme. A produção de colágeno e elastina se dá do interior para o exterior, ok? A hipoderme, chamada tela subcutânea, não faz parte do epitélio, do tecido epitelial propriamente dito, que eu já expliquei antes, mas ele compõe a pele como um todo, porque aqui nós estamos falando de tecido conjuntivo, tá? E ela pode variar de acordo com a região do corpo, ou seja, tem regiões que o tecido adiposo ele é mais abundante e outras partes menos abundante, tá? Além da função de reservatório energético, a hipoderme ela ajuda nesse isolamento térmico do corpo, né? Proteção contra variações muito bruscas de temperatura, ok? Na hipoderme, né, a gente tem células ricas em lipídios, tá? E que são denominadas células adiposas. Então, ao longo da nossa vida, nós produzimos os adipócitos, que são as células adiposas, que são preenchidas por gordura. Então, eu posso simbolicamente dizer que uma pessoa obesa e uma pessoa magra tem um número de adipócitos relativamente homogêneo, ou seja, igual. A diferença é o tamanho de cada adipócito em relação à pessoa obesa e em relação à pessoa magra. Vale lembrar que, além da classificação histológica, a pele tem estruturas anexas. Os pelos, unha, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, que emergem da derme. Então aqui nós temos a derme, essa marrom, onde tem as células sensoriais, os vasos sanguíneos, e nós temos as glândulas. Aqui nós temos a epiderme e abaixo a hipoderme, ok? Todos esses são os anexos da pele, tá? Então, os pelos, tá? São proteínas secundárias, ou seja, alfa-hélice recoberta por células mortas que emergem do folículo piloso que está ancorado na derme, tá? Então, pelo, temos cabelo, pelo pubiano, pelos axilares têm a mesma estrutura e é uma característica do mamífero, tá? Então, falar do cabelo é falar de uma estrutura da derme, tá? Então, aqui nós temos o folículo piloso, rico em vasos sanguíneos e toda a deposição de células mortas e proteínas revestindo esse pelo, tá? Quando há um processo
inflamatório aqui no folículo piloso, disse que existe o pelo encravado, né? Então o pelo, entre aspas, quando cresce para dentro, né? Então aqui mais uma amostra, que é o folículo piloso, tá? Dos tecidos, aqui um folículo piloso que não teve vazão, ou seja, ele está encravado aqui, encistado, e aqui pode ter um processo inflamatório, como a atividade desses folículos pilosos pode cessar ao longo da vida e a pessoa ficar calva, seja por um processo natural ou por um processo patológico, tá? Então, um outro anexo são as unhas, né, que são estruturas achatadas, elásticas, de textura córnea, aplicadas sobre a superfície dorsal das falanges distais. Então, é célula morta rica em queratina, tá? Então, a unha é firmemente aderente ao córeo e exatamente moldada sobre a superfície. A parte de baixo do corpo e da raiz da unha é chamada de matriz da unha, porque é esta que a produz. E como na região do dedo nós temos muitas terminações nervosas, principalmente sensitivas para o tato, pelo reconhecimento da textura e da superfície da pele, a unha ela reduz muito esse atrito e reduz muito a sensação de dor, tá? Então a unha ela age como proteção, né, nas extremidades do dedo, tá? Outro anexo da pele são as glândulas sudoríparas, que estão relacionadas ao controle da temperatura. Então, quando a glândula sudorípara ela libera água, é para que a água seja utilizada na regulação da temperatura em momentos quentes. Há tratamentos, como por exemplo tratamento para acne crônica com Rocutan, que pode secar permanentemente, em alguns casos, a atividade destas glândulas de suor, ok? Outras glândulas, tá? São as glândulas écrinas ou as glândulas apócrinas, né? Que atuam na regulação da temperatura através da evaporação. É um tipo de glândula sudorípara, né? Uma classificação de glândula sudorípara, tá? Elas são encontradas em maior quantidade na pele das palmas das mãos, plantas dos pés, por isso que as pessoas questionam, né? Eu tenho as mãos e os pés transpiram muito. Sim, porque nessas regiões se tem muita glândula sudorípara, tá? E começam a funcionar logo após o nascimento da criança, tá? Outros anexos, tá? Então, ainda continuando na fala da glândula sudorípara, elas se tornam mais ativas após a puberdade, porque mesmo após o nascimento elas estando funcionando, é justamente por uma ação hormonal que aumenta-se mais a temperatura corporal e maior liberação de suor. Então, não só nas atividades sexuais, mas também nos momentos de estresse, nós temos essas glândulas em atividade, tá? Então, aqui nós temos a glândula sebácea, lubrificando o pelo e lubrificando a pele. Nós temos as glândulas sudoríparas, folículo piloso. Então, aqui nós temos a epiderme, a derme toda aqui e essa camada mais basal, mais baixa, a hipoderme, tá? Então, a glândula sudorípara produz o suor, que é um líquido produzido pelas glândulas sudoríparas, e em nosso corpo há cerca de 2 milhões de glândulas sudoríparas distribuídas em todas as regiões, exceto no mamilo, no lábio, nos órgãos genitais, sendo que a maior parte dessas glândulas se localiza no rosto, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, tá? Então, um vídeo breve, curto, falando um pouco da anatomia da pele. Acompanhem mais publicações aqui no canal. Deixa o comentário de algum assunto que queira saber, que eu queira que eu grave. Bons estudos. Se não inscreveu, se inscreve, deixa o like, compartilha. Ajuda a bater as métricas do YouTube, ajuda a bater as metas de inscritos. Um grande abraço e até a próxima aula.